Fala aí, pessoal. Então, estamos começando a primeira aula do bloco 6, tá? A nossa discussão nesse bloco é sobre diagonalização de matrizes de operadores. E a gente vai começar aqui definindo o que é um autovalor autovetor. E aí, vamos lá. Então, dado uma matriz, n por n, tá? Quadrada, a gente diz que um vetor no Rn não nulo é um autovetor dessa matriz se por acaso existe um escalar, tá? Lambda, que a gente vai chamar aqui, de tal forma que essa equação aqui é satisfeita. Ó. O produto da matriz com esse vetor não nulo dá o escalar vezes o vetor não nulo. Então, a ação da matriz nesse vetor, na verdade, ela vai fazer esse vetor ser comprimido ou esticado ou coisa assim, tá? E a gente chama, então, esse vetor, né, de autovetor. Esse vetor não nulo a gente chama de autovetor e esse escalar lambda a gente chama de um autovalor da matriz, tá? Ah, e sempre lembrando que o autovetor ele está associado ao autovalor, beleza? E a questão é, dado uma matriz, se eu der uma matriz para vocês, a pergunta é, como que a gente vai fazer para encontrar os autovalores e autovetores desta matriz, tá? Então vamos imaginar o seguinte, então a pergunta aqui, né, que a gente faz é como encontrar, então dada aqui, ó, dada a matriz, como encontrar o nosso lambda e o autovetor x aqui, né? Então a gente está chamando de x o autovetor, então a pergunta é essa. E para responder essa pergunta, a gente vai usar exatamente essa equação que está aqui, ó, tá? Ax igual a lambda x. Então, para ser um autovalor e um autovetor, essa equação tem que ser satisfeita, tá? Essa equação aqui, ó, ax igual a lambda x, ela precisa ser satisfeita. Lembrando que isso é uma matriz, isso aqui é um escalar. Ou seja, o produto da matriz pelo autovetor, então, na verdade, o escalar vezes o autovetor. E aí, reparem o seguinte, como eu tenho aqui matriz vetor e aqui eu só tenho escalar vetor, eu vou dar um jeito de empurrar uma matriz aqui dentro. Que matriz que eu posso empurrar aqui dentro? A gente tem uma matriz que quando a gente multiplica ela por qualquer matriz ou qualquer vetor, ela não faz nenhum efeito, né? Ela permanece a mesma coisa, que é a matriz identidade. Então, se eu estou pensando aqui, né, em matrizes n por n e vetores x no Rn, então eu posso colocar aqui, ó, multiplicando esse vetor x, esse autovetor x aqui, eu posso colocar a matriz identidade. Beleza? Então essa matriz aqui, ó, é a matriz identidade. De ordem n, tá? N por n. Beleza? Bem, com essa informação aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode passar agora esse termo para o lado de lá para a gente observar o seguinte. Eu vou ter então ax menos lambda e x igual a zero. A gente sabe que o produto de matriz ele é distributivo, então eu posso compactar isso aqui, tá? Da seguinte maneira, vou compactar isso como sendo o seguinte: a menos lambda i igual a lambda i x igual a zero, né? Então eu coloquei, na verdade, aqui o x em evidência à esquerda, tá? Então a gente sabe que o produto é comutativo, então, desculpa, comutativo não. O produto é distributivo, então se eu fizer distributivo aqui, eu recupero o que está do lado de cá. E aí que eu vou observar o seguinte, olha, eu tenho uma matriz, eu tenho uma outra matriz aqui diagonal, né? Todos os elementos são zero, menos os da diagonal, que são lambda, né? Ou menos lambda, se você preferir, por causa do sinal, vezes um vetor x igual a zero. Então a gente tem aqui, ó, isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz n por n, vezes um vetor, tá? Isso aqui pertence ao Rn, dando o vetor nulo do Rn aqui, que é o 0, 0, 0, 0, 0, 0 empilhado, beleza? Então o que a gente tem aqui nada mais é do que um sistema linear, né? Isso aqui implica que a gente tem um sistema linear para resolver. E não é um sistema linear qualquer. Por quê? Porque é o seguinte, vamos lá. O que acontece se, como eu tenho aqui uma matriz, né? Se eu tentar resolver esse sistema linear, o que aconteceria se o determinante dessa matriz fosse diferente de zero? Tá? Então, pergunta que é,
o que acontece... Estou querendo resolver o sistema linear e estou querendo saber o que acontece se o determinante dessa matriz aqui, ó, A menos lambda I, é igual a zero. Desculpa, diferente de zero, né? Eu quero saber se ele é não nulo, tá? Se ele não é não nulo, isso implica que essa matriz aqui, ó, A menos lambda I, ela é inversível. E se ela é inversível, isso aqui implica, então, que a solução do sistema linear vai ser a solução trivial, que vai ser zero. Tá ok? Mas, para ser um autovetor, pela definição, essa matriz não pode ser... Desculpa, o autovetor não pode ser nulo. Então, para ser um autovetor, tem que ser um vetor diferente de zero. Tá? Então, como é que eu estou tendo vetor nulo? Significa que essa condição aqui, ó, ela não interessa para a gente. Ok? Essa condição aqui ela não interessa. Tá? Então, beleza. Significa que para esse sistema linear ter uma solução não nula, né, para o vetor solução ser um vetor não nulo, eu preciso ter que essa matriz tem que ter um determinante nulo. Então, para que o sistema linear aqui, né, A menos lambda I, x igual a zero, tem a solução não nula, x diferente de zero, é necessário, também suficiente, tá? Eu não vou provar isso aqui não. Que o determinante dessa matriz aqui, A menos lambda I, seja igual a zero. Tá certo? Então, uma forma da gente conseguir obter os autovalores dos autovetores vai ser resolvendo este problema que está aqui, tá? E aí, primeiro, isso aqui a gente chama de equação característica. E a gente vai ver quais são as consequências de usá-la, tá? As consequências de usar a equação característica. Então, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Para ficar melhor da gente entender o processo todo, vamos fazer um exemplo aqui. Então, dada essa matriz aqui, ó, dada a matriz A, 3, 0, 8, menos 1, certo? Uma matriz 2 por 2, vamos determinar aqui os autovalores e autovetores. Então, para a gente fazer isso, a gente vai resolver um sistema linear homogêneo, tá? De tal forma que a gente precisa que este determinante aqui seja igual a zero, beleza? Então, vamos lá. Para que o nosso sistema, então, tenha soluções não triviais, eu preciso que essa equação seja satisfeita. E aí, neste caso, vamos fazer o seguinte, olha, então a gente tem A menos lambda I, neste caso é a matriz 3, 0, 8, menos 1, menos lambda vezes a matriz identidade 2 por 2, que é essa aqui, que é a mesma coisa de escrever 3, 0, 8, menos 1, tá certo? Mais a matriz lambda 0, 0, menos lambda, perfeito? E na hora que eu somar as duas coisas, eu vou obter o seguinte, ó, 3 menos lambda, 0, 8, menos 1, menos lambda, beleza? E aí eu preciso que o determinante dessa matriz seja nulo, tá? Então a gente precisa que esse determinante aqui seja nulo para garantir soluções não triviais, ok? Isso aqui é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. 3 menos lambda, 0, 8, menos 1 menos lambda igual a zero, perfeito? Que neste caso é equivalente a fazer o seguinte, olha, tendo um determinante, então é um produto dessas coisas da diagonal principal menos da diagonal secundária, o que nos vai dar o seguinte, que nos vai dar 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda menos 0 vezes 8 igual a zero.
que é a mesma coisa que escrever 3 menos lambda vezes menos 1 menos lambda igual a zero. Eu ainda posso dar uma ajeitadinha aqui, posso reescrever isso aqui de um jeito para ficar um pouco mais simpático. Eu vou pegar esse sinal de menos, os dois aqui, e vou passar para o lado de cá, para a gente obter o seguinte, lambda mais 1 vezes lambda menos 3 igual a zero. Beleza? Olha que coisa boa. Então, os únicos números lambda que fazem com que esse determinante seja zero é o lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3, tá? Então, lambda igual a menos 1 e lambda igual a 3, tá? Fazem, né, com que o determinante de A menos lambda I seja igual a zero. Perfeito? Isso aqui indica, então, possivelmente, que esses dois caras são os nossos autovalores, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos tentar encontrar quem são os autovetores, tá? Olha que interessante. Então, vamos começar, então, com o lambda igual a menos 1. O que vai acontecer se eu tentar resolver o sistema linear, né? Então, agora, para lambda igual a menos 1, vamos ver o que acontece aqui, ó. Para lambda igual a menos 1, a gente vai ter o seguinte, ó. O seguinte, é o seguinte, a gente vai ter que a nossa A menos lambda I vezes x tem que ser zero, né? Certo? Que neste caso é fazer o A mais a matriz identidade vezes o x igual a zero, né? Porque afinal de contas o nosso lambda é igual a menos 1, tá certo? A gente sabe que neste caso o determinante dessa matriz é zero, tá? Para lambda igual a menos 1. Neste caso, se eu fizer com a matriz identidade, a matriz A é essa aqui, né? É 3, 0, 8, menos 1, mais a matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. Tudo isso vezes um vetor x, desconhecido, igual a zero. Já coloco componentes para ele. Vamos chamar de WS aqui, tá? Então, esse vetor x aqui, ó, vamos chamar um vetor x, um vetor de componentes WS. No caso aqui, transposto, que ele está em pé, né? Ok? E a gente vai obter o seguinte, ó. 4, 4, 0, 8, 0, vezes o vetor com componentes WS, que é o vetor x. Isso aqui tem que dar o vetor nulo do lado direito, né? Então, eu tenho esse sistema linear aí, ó. Olha que sistema linear interessante. É um sistema linear que, nessa matriz, ó, a primeira e a segunda linha, uma é múltipla da outra, né? Por isso que o determinante dá zero, né? Tá certo? Então, esse sistema linear aqui, ó, o sistema linear que ele seria equivalente a esse aqui, né? 4w igual a zero, tá? Se 4w igual a zero, significa que o w é igual a zero, perfeito? E quem que é o s? O s é uma variável livre, né? S é uma variável livre. Então, significa que qual seria um vetor que multiplicado por essa matriz, qual seria um vetor que multiplicado por essa matriz aqui, A mais I, desse zero? O vetor seria o seguinte, qualquer vetor que tenha o formato que tem a primeira componente nula e a segunda componente qualquer. Então, um vetor que satisfaz essas características, tá? Um vetor x aqui seria o vetor, por exemplo, vou chamar aqui de x1, ele teria o formato de primeira componente nula, segunda componente qualquer coisa, com S um número real, ok? Mas a gente vai escolher aqui, ó, um x1 til, que vai ser, por exemplo, 0, 1. Tá? Então, qualquer vetor naquele formato resolve o nosso sistema linear, e esse aqui em particular resolve também, tá? Vamos só fazer uma coisa agora. Vamos conferir se de fato ele é um autovetor, tá? Então, vamos lá. Como é que eu tenho certeza se ele é um autovetor? Eu vou pegar, aqui é transposto, tá? Eu vou pegar a minha matriz A, multiplicar pelo x1, que no caso é a matriz 3, 0, 8, menos 1. Vou multiplicar por essa matriz aí, né? Por esse vetor, perdão, que é o vetor 0, 1. E qual que vai ter que ser a resposta do lado de lá? Vai ter que ser um múltiplo desse vetor aqui, com um múltiplo sendo, no caso, exatamente menos 1. Então,
Eu não tenho certeza se vai dar certo, mas se por acaso for dar certo, o que vai ter que aparecer aqui do lado de lá? Vai ter que aparecer isso aqui, ó, 0 menos 1. Não é isso? Que este é o vetor vezes o alto valor, tá? Isso aqui é exatamente menos o 1, né, que é o alto valor, vezes o x1 til, que é o meu alto vetor, tá? Então vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar isso aqui. Isso aqui é o que eu estou esperando que aconteça, tá? Eu não sei se vai acontecer. Se não acontecer isso é porque eu fiz errado, tá? Então bora lá. Quando eu faço o produto, então, na primeira linha vai dar 0, né? Porque vai ficar 0 vezes 3 mais 0 vezes 1, que dá 0. Então aqui vai dar 0 mesmo. E o segundo vai ser 0 vezes 8, que dá 0. 1 vezes menos 1, que dá menos 1. Olha que coisa boa. Menos 1, que é exatamente menos 1 vezes o x1 tio. E aí, conforme a gente esperava, isso aqui deu certo. Então, de fato, o x1 tio é um autovetor associado ao alto valor lambda 1, que é igual a menos 1. Beleza? Legal. Vamos para o caso agora, se o lambda for igual a 3, né? A gente tem que achar, a gente tem dois potenciais autovalores, a gente vai ter dois potenciais autovetores, tá? Então vamos ver se vai dar certo aqui, ó. Então, para lambda igual a 3, vamos ver o que vai acontecer, né? Então, quando lambda é igual a 3, eu tenho que resolver qual sistema linear? O sistema linear A menos lambda I vezes x igual a 0. Neste caso, o lambda é igual a 3, tá? Então, eu vou ter 3, 0, 8 menos 1, menos 3 vezes a matriz de identidade, que é essa aqui. Tudo isso vezes o vetor x, que eu vou chamar aqui de WS, né? Igual no caso anterior. Isso aqui tem que dar o vetor número, né? Tem esse sistema linear para resolver. Então, o que a gente vai obter aqui? Ó? A gente vai obter o seguinte, vai ficar 3 menos 3, 0, vai ficar a primeira linha toda nula aqui, ó, nula. E na segunda linha a gente vai obter 8, correto? Menos 1, menos 3, menos 4. 8 menos 4 vezes WS igual a 0, 0. E aí, neste caso, quando a gente faz as multiplicações, a gente vai obter o seguinte, 8W menos 4S é igual a 0, ou seja, 4S é igual a 8W, ou seja, o S de sapato é 2 vezes o W. Perfeito? Dividi tudo por 4, simplifiquei. Significa que, para ser solução desse sistema linear, os vetores têm que ter qual formato? Os vetores x2 ele tem que ter o formato de WS, tá? Então eles têm que ter o formato de WS, que nesse caso é W, 2W. Tá? Com esse W aqui, um número real, beleza? Então, as soluções são geradas por vetores desse jeito aí. E aí, em particular, o que acontece? Se eu colocar o W em evidência aqui, eu vou obter o seguinte, ó, W vezes 1, 2, tá? Com esse W é um número real. E aí, em particular, eu posso escolher, então, aqui um potencial autovetor aqui, que é esse vetor aqui, ó. Tá certo? Esse vetor, ele faz parte do conjunto de solução desse sistema linear aqui. Então, eu vou escolher ele em particular para ver se dá certo, tá? Beleza? Legal. Então, vamos agora só conferir se de fato ele é autovetor. Então, eu tenho que multiplicar a matriz A por esse vetor x2 til aqui, ou seja, 3, 0, 8 menos 1. Tá? Aqui é tudo transposto, tá? Eu estou esquecendo de colocar o transposto aqui, mas, enfim, lembrem-se aí de colocar. Se eu fizer o produto aqui, eu vou obter o seguinte. Então, no primeiro caso, vai aparecer 3 vezes 1, que vai ser 3, e o outro vai ficar 8 menos 2. Isso aqui é 3, 6. Isso aqui é exatamente 3 vezes 1, 2. Ou seja, isso aqui é igual ao lambda 2, que era igual a 3, né? Vezes o x2 til. Então, portanto, deu certo também. Então, portanto, x2 til, que é o vetor 1, 2, t, é autovetor.
de A associado ao alto valor lambda 2 igual a 3. Beleza? Tranquilo? Massa. Vamos só reparar numa coisa aqui que na verdade, eu não esqueci de dizer, eu vou falar agora. Relacionado a esse exemplo aqui que já está finalizado, o objetivo é encontrar os autovalores e autovetores, eu gostaria de observar uma coisa o seguinte. Quando a gente caiu nesse problema especificamente, tá? Quando a gente olhou para a equação característica que é essa, né, o determinante de A menos lambda igual a zero, isso aqui levou a gente para o seguinte polinômio, lambda mais 1 vezes lambda menos 3, correto? Igual a zero, que nesse caso é um polinômio, né, que eu posso escrever como sendo lambda ao quadrado, menos 2 lambda menos 3, tá certo? Igual a zero. E este polinômio aqui que apareceu, que já apareceu na forma fechadinha, que foi muito bom para a gente, porque facilita as coisas, este polinômio aqui, a gente dá um nome para ele de polinômio característico, tá? Então, se essa é a equação característica, este aqui é o polinômio característico. E sempre, tá? Sempre quando você for resolver um problema de alto valor e alto vetor, você vai cair num polinômio característico. O polinômio característico é o polinômio que vai te dar os autovalores, tá? E a partir dos autovalores você vai encontrar os autovetores conforme a gente fez no exemplo. De forma geral, toda equação característica, né, vai dar uma matriz qualquer, tá? Vai sempre dar um polinômio característico, tá? Então, para qualquer matriz, na tentativa de você determinar os autovalores, você sempre, da equação característica, você vai cair num polinômio característico. E aí aqui é o seguinte, se você tem aqui um sistema, né, um determinante de uma matriz n por n, então esse polinômio aqui vai ter grau n. Tá? Beleza? Isso é um fato sempre. Uma outra coisa que a gente pode observar desse exemplo é o seguinte. Para cada um dos autovalores que a gente obteve um autovetor diferente, mas não só um autovetor diferente. A gente obteve para cada um dos casos uma infinidade de autovetores. Então, só relembrando aqui do exemplo, nós tínhamos o seguinte. A gente, para o autovalor lambda1 igual a menos 1, o autovetor, né, era qualquer vetor nessa forma aqui que eu tinha chamado aqui, que era na forma 0s, com s um número real, tá? E o lambda 2, na verdade, era 3, isso aqui do exemplo. O x2 ele tinha um formato de w, 2w, com w, um número real. Beleza? O que significam essas duas coisas que a gente encontrou para cada um dos autovalores diferentes? Então, para esse primeiro autovalor, este camarada aqui, ó, 0s, era a solução do sistema linear, tá? Ou seja, são infinitas soluções do sistema linear. Isso aqui, na verdade, é o conjunto solução, né? Isso aqui é o conjunto solução do sistema linear. Deixa eu escrever aqui de forma adequada. Esse cara aqui é o conjunto solução do sistema linear. Isso vale para os dois casos, tá? Isso aqui também é um conjunto de solução do sistema linear. Significa que, como esse conjunto de solução é um espaço vetorial, então a gente chama esses conjuntos de soluções aqui, no caso, vou chamar de S1 aqui, tá? Que é o dado por 0S com S real. E o S2, o W, 2W, tal que o W é um número real, a gente vai dar o nome para esses conjuntos de autoespaços, tá? Isso aqui são os autoespaços de A. Tá? São os autoespaços porque cada um deles está associado a um autovalor diferente. Então, por isso que a gente tem dois autoespaços, beleza? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? Só para a gente finalizar essa aula, vamos procurar os autoespaços de uma determinada matriz.
Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó, que é para encontrar o autoespaço da matriz que eu vou escrever aqui, ó. Determine a dimensão, vamos botar para ficar mais interessante, a dimensão dos autoespaços de essa matriz A aqui, ó, que ela é 1, 0, menos 2, 0, 0, 0, menos 2, 0 e 4, beleza? Se eu quero determinar a dimensão dos autoespaços, eu quero achar, na verdade, os conjuntos soluções das matrizes associadas a cada um dos autovalores. Então a gente vai ter que fazer o problema de buscar os autovalores e autovetores dessa matriz aqui, beleza? Então, o que eu preciso fazer é resolver a equação característica, que vai nos dar um polinômio característico. Tá? Então, determinante disso aqui igual a zero, vai levar a gente para o seguinte. Vou escrever direto. Isso aqui é o determinante de 1 menos lambda, 0 menos 2, 0 menos lambda, 0 menos 2, 0, 4 menos lambda, igual a zero. Tá? Esse determinante vai nos levar ao polinômio característico. Nesse caso, a gente vai calcular o determinante aqui. Para a gente calcular esse determinante, a gente pode usar a matriz de cofatores. Então, é este cara vezes o determinante dessa matriz, mais este cara vezes o determinante dessa matriz aqui. Tá certo? Então, neste caso, a gente vai obter o seguinte. A gente vai obter 1 menos lambda vezes o determinante dessa matriz 2 por 2 aqui, né? Que é menos lambda 0, 0, 4 menos lambda, mais menos duas vezes o determinante dessa matriz aqui, ó, certo? Determinante dessa matriz aqui, que vai ser 0, menos lambda, menos 2 e 0. Isso tem que ser 0. Determinante dessa matriz trivial, determinante dessa matriz aqui também é trivial, e aí a gente vai obter o seguinte, ó, 1 menos lambda vezes menos lambda vezes 4 menos lambda, menos duas vezes menos 2 vezes menos lambda. Então, menos 2 vezes menos lambda, tudo isso tem que ser igual a zero, beleza? Neste caso em particular, a gente vai obter o seguinte, vai ficar 1 menos lambda vezes menos lambda vezes 4 menos lambda, e aqui vai ficar menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Tem muitos menos aqui, ó. Menos com menos mais, 2 vezes 2, 4. Então vai ficar 4 lambda mais 4 lambda, certo? Igual a zero. E aí eu posso colocar esse lambda em evidência, certo? Deixa eu ter o seguinte, ó. Se eu colocar o lambda em evidência, isso vai ficar assim, ó. Vai ficar menos 1 menos lambda vezes 4 menos lambda mais 4, igual a zero. Beleza? E aqui a gente expande esse polinômio aqui de dentro e vamos ver o que acontece para a gente ver qual que é o polinômio característico que vai dar. Então aqui fica lambda vezes, mudando o sinal aqui, então vai ficar lambda menos 1 vezes 4 menos lambda mais 4 igual a zero. Isso aqui vai ficar lambda, e aqui vai ficar 4 lambda mais lambda menos 4 menos lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. Vamos ver se dá para cortar alguma coisa aqui. Este menos 4 vai embora com este 4. Estes dois caras se juntam. E aqui vai ficar o seguinte. Lambda vezes 5 lambda menos lambda ao quadrado igual a zero. E aí, finalmente, posso escrever isso como sendo lambda ao quadrado vezes 5 menos lambda igual a zero. Então, eu tenho um polinômio de grau 3, como esperado, correto? Porque se a gente tem um sistema 3x3, uma matriz 3x3, o polinômio característico vai ser um polinômio de grau 3. Eu tenho aqui três soluções possíveis, tá? As três soluções possíveis são lambda igual a zero,
Então, tenho lambda 1 igual a zero, lambda 2 igual a zero, e a terceira, lambda 3 igual a 5. São as três soluções possíveis aqui. Claro, é óbvio que eu tenho duas raízes repetidas, né? E aí vamos lidar com ela da forma que a gente tem que lidar mesmo, beleza? Então, legal. Como eu quero achar a dimensão do autoespaço, eu preciso achar o conjunto solução, tá? Então, como a gente quer encontrar a dimensão do autoespaço, o que a gente tem que fazer é o seguinte: é encontrar o conjunto solução disto aqui. Então, queremos, né? Acho que é melhor colocar assim, para ficar bem anotadinho. Então, o que a gente quer? Queremos o conjunto solução dessa equação aí, tá? Para cada um desses autovalores. No caso, como eu tenho dois repetidos, eu só preciso fazer uma vez, tá? Então, a primeira delas, né? Como lambda é igual a zero, isso aqui leva a gente. Então, começando aqui pelo lambda igual a zero, lambda 1 igual a lambda 2 igual a zero, a gente vai ter, então, a menos lambda e x igual a zero é a mesma coisa do que ax igual a zero, afinal de contas o lambda é igual a zero, que neste caso é a mesma coisa que escrever isso aqui, né? 1, 0, menos 2, 0, 0, 0, e aí a última equação é menos 2, 0, 4, né? A última linha, perdão, menos 2, 0, 4, e aqui eu vou chamar de W, S, T de tatu, igual a 0, 0, 0. É imediato perceber o seguinte, ó, se a gente fizer a matriz ampliada, se a gente fizer o escalonamento, é imediato perceber que essa última linha é um múltiplo da primeira linha, né? Se eu multiplicar a primeira linha por menos 2, eu tenho exatamente igual à última linha. Significa que esse sistema linear que está aqui, ele é equivalente, esse sistema linear que está aí, ele é equivalente ao sistema W menos 2t igual a zero, tá certo? Ok? W menos 2t igual a zero implica, então, que W é igual a 2t, certo? E a pergunta é, e o S? S é variável livre. Ou grau de liberdade, se você preferir, tá? Beleza? Significa, então, portanto, que o conjunto solução aqui, ó, são todos os vetores que têm componentes W, S e T, certo? Tal que W é igual a 2T, ok? E S é um número real, qualquer. Desculpa, S e T, né, são números reais. Vou botar aqui, S e T são números reais. E neste caso, é a mesma coisa de escrever, então, o seguinte. 2T, ST, tá? Com S e T números reais, que é a mesma coisa de escrever o seguinte, 2T0T mais 0S0, tá? Com ST reais, ok? E aí, se eu colocar esse T em evidência e o S em evidência, a gente vai obter o seguinte, ó. A gente vai obter T vezes 2, 0, 1, mais S de sapato, 0, 1, 0, com S e T números reais. Perfeito? E aí, isso aqui está dizendo o seguinte, que o conjunto solução S deste sistema linear aqui, subindo rapidamente, ó. Então, esse sistema linear, que equivale ao sistema linear AX igual a zero, ele tem esse conjunto de solução S1, que ele é gerado por esses dois vetores linearmente independentes, é imediato que eles são linearmente independentes, né? Então, portanto, a dimensão de S1 é igual a 2. Isso quer dizer o seguinte, que a dimensão do autoespaço associado ao alto-valor zero, ao alto-valor nulo, né? Lambda igual a zero é 2. Beleza? Uma coisa interessante, o alto-valor pode ser zero, tá? Diferentemente do alto-vetor. O alto-vetor é sempre um vetor não nulo, ok? Legal. Vamos fazer agora para o segundo caso. Qual foi o outro alto valor que a gente encontrou? A gente encontrou
o autovalor lambda igual a 5, né? Agora, para lambda igual a 5, a gente vai ter o seguinte. Para lambda igual a 5, a gente vai ter o seguinte. Então, a gente vai ter A menos 5i, A menos 5i vezes x igual a zero. Isso é equivalente a escrever o sistema linear, né? 1 menos 5, 0 menos 2, 0 menos 5, 0, 2, desculpa, menos 2, 0, menos 5, menos 4, né? Mais 4, menos 5 mais 4. Tudo isso vezes o vetor x, que a gente chamou de WST. Isso aqui dá 0, 0, 0. Beleza? E olha aqui o que vai acontecer. Então, reescrevendo isso aqui da forma correta, isso aqui vai ficar assim, ó. Menos 4, 0, menos 2, 0, menos 5, 0, menos 2, 0, menos 1, tá ok? Vezes o vetor WST de tatu, isso aqui é igual ao vetor nulo, 0, 0, 0, perfeito? E aí eu noto o seguinte, olha, que a primeira linha continua sendo um múltiplo da última linha, né? Se você multiplicar a última linha por 2, você tem a primeira. Então isso aqui é equivalente, esse sistema é equivalente a esse sistema aqui, ó. Menos 4W menos 2T igual a 0, menos 5S de sapato igual a 0. Tá certo? Isso aqui garante para mim que o S é igual a 0 com absoluta certeza, tá ok? Afinal de contas, essa equação aqui, né, vai garantir que o S é igual a 0. E ele vai garantir também, ó, da primeira equação que 2t é igual a menos 4w, ou seja, que o t é menos 2w. Perfeito? Então, quem que é o conjunto solução aqui? O conjunto solução ele é formado por vetores na forma w, s, t, tá certo? Tal que s é igual a 0 e o t é igual a menos 2w, tá certo? Um w aqui, um número real. Então, isso vai ficar assim, ó. W, 0, menos 2w, com w, um número real, tá ok? E aí eu vou notar mais uma coisa aqui, ó, que interessante. Isso aqui, ó, é w vezes, se eu colocar em evidência, né? Então isso vai ficar 1, 0, menos 2, tá? Então que o w é um número real. E aí olha que coisa interessante. A dimensão, então, do autoespaço. Dimensão do autoespaço associado a lambda igual a 5 é 1, que afinal de contas, esse espaço é gerado só por esse vetor. E eu gostaria de fazer mais um comentário interessante. Reparem o seguinte. Reparem que se eu definir aqui, ó, definindo a soma de dois subespaços, tá? Definindo a soma de dois subespaços como sendo S e Tsão como sendo o conjunto S mais T, que é igual a Szinho mais Tzinho, tal que o S pertence ao Szão e o Tzinho pertence ao Tzão, então é imediato notar, então a gente pode notar uma coisa o seguinte aqui, então, usando esse exemplo aqui, ó, a gente tem que o R3 inteiro, ele pode ser escrito como sendo o S1 mais o S2. E nesse caso em particular, tá? Isso aqui é só uma curiosidade, tá? E neste caso em particular, a gente tem ainda que o S1 interseção S2, ele é vazio. Reparem, porque ó, se eu voltar aqui no S2, são vetores gerados apenas por esse vetor aqui. Ó. No S1, os vetores são gerados por esses dois vetores aqui. Ó.
Mas estes três vetores, este e este aqui, ó, de baixo, são linearmente independentes, tá? O que significa que a interseção entre S1 e S2 é vazio, tá? E aí, quando a interseção é vazia, a gente diz que, neste caso, o S1 soma com R2 de forma... Desculpa, soma com S2 usando o que a gente chama de uma soma direta, tá? Então a gente tinha a soma dos dois espaços, nesse caso é uma soma direta porque a interseção deles é vazia, tá ok? Então isso aqui era só uma curiosidade. Então é possível que a dimensão do autoespaço não seja 1, porque no nosso primeiro exemplo nos dois casos, a dimensão do autoespaço era 1, tá? No segundo exemplo, a gente tinha que para um autovalor a dimensão é 2, e no outro caso a dimensão é 1. E aí eu observo aqui, porque como a gente está trabalhando com um sistema 3x3, a gente observa que o R3 ele é recuperado como exatamente a soma direta desses dois subespaços aí. Essa última parte aqui é só uma curiosidade, o importante é a gente saber até aqui. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Valeu. Tchau, tchau.